Oi! Eu percebi que faz tempo que eu não leio um livro clássico e eu tô querendo mudar isso. Assim, nada contra não ler livros clássicos, até porque faz muito tempo que eu não leio um. Mas a questão é, estou em busca de ler alguma coisa um pouco mais, não sei se profunda, mas que me faça pensar um pouco mais, que seja alguma coisa que eu possa usar, aquela coisa clássica, sabe? Que tipo, todo mundo já leu, todo mundo conhece, mesmo quem não é leitor sabe a história. E eu quero saber a história também. Então, eu resolvi fazer uma lista de 6 livros clássicos para eu ler em 2026. 6 porque 2026 e porque eu também não quero passar o ano todo lendo só livros clássicos. Até porque eu sei que é uma tarefa difícil. Tanto é que nessa lista eu trouxe alguns livros que são bem curtinhos, alguns que são mais ou menos, mas não tem nada muito grande, porque eu me conheço e eu quero cumprir com o meu desafio. Então eu trouxe metas reais aqui. 6 livros de mim já é bastante coisa, considerando que a minha meta anual de livros é 12. Eu pretendo ler um por mês, porque sim, né, a vida exige muito da gente e a gente não pode ficar só lendo o tempo todo. Então eu tô tentando trazer uma meta bem real. Tem aqui livros de menos de 100 páginas, o que eu acho que vai me ajudar a conseguir ler eles. Eu não trouxe muitas sinopses assim detalhadas sobre o que é cada livro, porque eu não gosto de ficar lendo sinopse de livro antes de ler, eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de pensar assim, a pessoa fala, leia esse livro que ele é bom, ele mudou a minha vida, então eu vou lá e leio sem saber sobre o que se trata. Eu acho que assim funciona pra mim, eu gosto de me surpreender com um livro. Então eu trouxe aqui 6 livros e um extra pra caso eu não tô afim de ler esse daqui, então eu trouxe um a mais, assim, de reserva, pra substituir caso seja necessário, ou caso eu termine e querer ler mais um. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu trouxe Noites Brancas, do Dostoiévski, né? É do Dostoiévski, espero que seja. E esse livro vai falar sobre um moço e uma moça, e eles se encontrando ali em algumas noites. E pelo que eu sei, né, que eu vi as pessoas falando, é um romance, assim, tipo, bem intenso. E é um livro sobre amor. É o que eu estou sabendo sobre o livro. Faz muito tempo que eu quero ler ele, deve fazer uns 2, 3 anos. E é literatura russa, né? Então, assim, vamos ver. Eu não sei, eu acho que eu ainda não li nenhum livro de literatura russa, então eu tô ansiosa. E ele é bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas. Claro que vai depender da edição, né? Mas, no geral, tem menos de 100 páginas. E eu tô ansiosa pra ler, eu acho que eu vou gostar bastante. Vamos ver, né, como que vai ser. O próximo livro é A Insustentável Leveza do Ser. Eu tenho esse livro aqui, que eu comprei no sebo, uma edição, sabe aquelas edições que é tipo... eu vou pegar pra vocês verem. Ela é assim, é aqueles livros, tipo, essa capa dura, mas ela é diferente, não sei, ele tá todo amareladinho, coitado. Mas eu queria muito, muito, muito ler esse livro, faz bastante tempo. Faz tempo que eu comprei e acabei nunca lendo. Eu comecei a ler, não sei se dá pra ver, eu li bem pouco, pra falar a verdade. Deu tipo 30 páginas, ai meu Deus, caiu meu marcador. E eu não tava muito afim, não sei, tava meio paradão, tava meio chato, não tava entendendo muito bem aonde ele ia chegar. Mas eu tô com uma meta de terminar de ler ele, porque eu tava muito interessada e eu vejo muitas pessoas falando bem, que ele vai ali trazer, tipo, reflexões muito importantes. E eu quero ler ele, então tá aí na minha lista também. Esse daqui é um pouco mais comprido, né? Ele deve ter umas... Aqui na minha edição tem 300 páginas, mas ele é um livro pequenininho, né? Então, enfim. Ele também tem a diagramação bem... Tá vendo? Então, assim, não acho que as páginas sejam problema. Mas eu pretendo ler ele, faz tempo que eu tô afim. O outro livro que eu separei é A Morte de Ivan Ilitch. É um livro também que eu vi muita recomendação lá no TikTok, tem muita gente que recomenda, tanto, até porque ele é um livro bem curtinho, né? Ele também tem menos de 100 páginas, vai depender da edição. Mas eu tô muito ansiosa pra ler porque diz que muda vidas. O tanto de gente que eu vi no TikTok falando, meu Deus, como que pode um livro tão pequeno ter mudado tanto a minha vida, sabe? Eu sei que é sobre um cara, né, que tá ali, tipo, no leito de morte dele, e ele começa a pensar na vida dele e, sei lá, né, refletir sobre tudo que ele fez, sobre motivações, enfim. Eu tô ansiosa pra ler, eu espero que ele mude minha vida. Tudo isso daqui eu espero que eu leia e fique tipo, meu Deus do céu, mudou minha vida. Toda vez que eu leio um livro eu espero isso, pra falar a verdade. O Inferno, de Dante.
Gente, eu não sei. Sério, se eu não gostar desse livro, eu vou ficar muito decepcionada, porque eu tenho criado muita expectativa nele faz bastante tempo. Inferno é o primeiro livro, né, da Divina Comédia. Eu quero ler toda a Divina Comédia, mas assim, vamos por partes, né? E, nossa, tem muitos motivos porque eu acho que esse livro vai ser, assim, favoritado, vai mudar minha vida. Eu sinto que vai mudar minha personalidade, eu vou ter uma personalidade baseada em O Inferno de Dante. Ai, são muitos fatores. Primeiro, uma vez eu vi uma menina que eu sigo falando que ela foi pra Argentina e foi num lugar que é do inferno ao céu, alguma coisa assim. Que é um lugar que fala ali sobre a história da Divina Comédia e tal. E do jeito que ela contou, eu fiquei, gente, eu preciso ler esse livro, eu preciso saber o que acontece. E também porque o meu desenho favorito da vida, tipo, eu amo, é Over the Garden Wall. E tem muitas teorias que dizem que Over the Garden Wall é baseado na Divina Comédia. Então tem ali a questão deles indo lá para outro lugar e ser o inferno, daí tem o purgatório, daí eles vão pro céu. Enfim, tem essas teorias e eu acho muito interessante. Então eu queria ler para saber como que é. A questão é, ele é um pouco mais comprido, né? E eu sei que ele não é escrito tipo um romance normal, ele é escrito... Ai, eu não lembro qual é a categoria, assim, de escrita, mas ele meio que tem rimas e tal. Ai, gente, eu não lembro como que é o nome. Se eu lembrar, eu coloco aqui, escrito. Mas, enfim, eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu acho que vai mudar minha vida. Até porque faz sentido o negócio do Over the Garden Wall, porque lá eles têm a passarinha, né, que é a Beatriz. Que ela vai ficar guiando eles ali pelo desconhecido. E diz que no livro também tem a guria, que é a Beatriz, que vai guiar ele pra fora do inferno, alguma coisa assim. Não sei, não li, né? Mas é o que eu ouvi falar e eu tô ansiosa pra ler e espero gostar muito. Eu acho, sério, acho que vai mudar minha vida. O próximo livro, eu inclusive até comecei a ler, que é O Processo, do Franz Kafka. Ano passado, ou retrasado, eu li A Metamorfose, né, do Kafka, e eu adorei o livro, sério, eu adorei. Eu sinto que talvez eu não tenha lido como as outras pessoas leram, porque eu acho que eu não levei muito como uma metáfora. Eu levei muito a sério o livro, tipo assim, eu tive ali minhas conclusões, né? As pessoas têm diferentes opiniões sobre o que se trata o livro e tal. Muita gente fala que é sobre depressão. Eu lembro que quando eu tava lendo, eu fiquei, tipo, pensando só como o papel na sociedade da pessoa e como ela tem que ser útil, senão ela, tipo, não é ninguém, sabe? Pela questão dele ter que estar trabalhando ali pra pagar o colégio da irmã dele e tal. E a partir do momento que ele vira uma barata, ele já não pode mais trabalhar, então ele já é, tipo, inútil, uma vida que tanto faz, sabe? Então eu acho que a minha interpretação é um pouco isso, mas eu me preenchi muito a questão dele ser uma barata. Eu me diverti muito lendo o livro. Eu achava, sério, as partes que ele começa a ficar mais fora de si, assim, mentalmente, que ele fica tipo, eu adoro escalar a parede, eu adoro ficar pendurado no teto, eu adoro ficar rolando com lixo. Eu achei muito engraçado e eu gostei muito da escrita, assim, eu achei que não é uma escrita difícil de entender. Provavelmente foi por conta da edição ou da tradução, né, enfim. Mas eu gostei muito e eu comecei ontem a ler o processo, que ele vai contar então sobre um cara que vai ser ali, ele vai acordar, vai ter uns caras lá na casa dele falando assim, você tá intimado, você vai ser preso. E ele fica tipo, ué, por quê? Porque ele não fez nada. E ele tá sem saber o que aconteceu, ninguém conta pra ele. E até o momento foi isso que eu li. Mas eu tô ansiosa, eu acho que vai ser bem bom. É um livro que não foi totalmente escrito por ele, né? Porque eu acho que quando ele morreu tava ali no meio. Então teve um outro cara que terminou de escrever o livro pra publicar. Mas assim, estou ansiosa. Ele também é um livro um pouco mais comprido. Mas assim, não é nada... Tipo, comprido que eu digo é, sei lá, 200 e poucas páginas, sabe? Não é nada assim demais também. Por último, eu trouxe Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Faz muito tempo que eu tô a fim de ler ela, muita vontade de ler, porque eu acho que, não sei, pelo jeito que as pessoas falam, parece que a escrita dela é uma coisa muito boa de ler, assim, muito gostoso de ler, muito bonito. E eu tô muito ansiosa pra ler, então esse daqui fala sobre uma menina que tá ali se preparando pra participar de um baile, né, de carnaval. E tem alguma questão com o pai dela ali que tá doente, então é essa coisa assim de ela querer se permitir a viver coisas enquanto outra pessoa tá doente. Talvez não seja sobre isso, tá? Mas é o que eu li, o que eu interpretei. Então, assim, como eu ainda não li o livro, não me julguem se eu estiver falando coisas erradas, por favor. Mas, assim, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu acho que vai ser um livro muito bom. Tenho muita vontade de ler ela. Eu queria ler vários livros dela. E aí eu dei uma pesquisada pra ver qual seria melhor começar. Muita gente fala pra começar por esse
ou As Meninas, mas aí eu preferi começar por esse. Também é um livro um pouco maior, não muito, na verdade é um conto, né? Que ela escreve bastante contos. Mas, enfim, estou ansiosa para ler e eu espero que seja muito bom. E trouxe aqui alguma coisinha nacional. Eu ia trazer outros livros, só que quando eu tava fazendo essa lista eu percebi que tinha muitos livros que eu queria ler. Só que assim, como eu falei, né, eu não quero passar o meu ano todo lendo só livros clássicos. Então, resolvi dar uma maneirada. Mas eu queria muito ler Capitães de Areia. Faz muito tempo que eu quero ler, tipo, coisa de 5 anos, assim, eu acho que eu deveria ler, né, já que eu quero há tanto tempo. Mas, enfim, então, por último, de verdade, dessa vez, né, que eu disse que eu ia trazer um livro extra, O Nariz. E ele vai falar sobre a história, não sei do que, não procurei me aprofundar, pra ser sincera. Eu só lembro que uma vez eu tava vendo uma live, eu assistia muita live de leitura na Twitch, né, lá na época da pandemia, e eu assistia as lives da Aya, Aya Literária, e eu lembro de o namorado, o marido dela lá, aparecer e falar sobre o Nariz, que ele leu esse livro Nariz, ele vivia falando desse livro Nariz, e eu fiquei tipo, tá, o que que é o Nariz? Eu quero saber o que é o Nariz. E daí eu resolvi que eu vou ler, eu pesquisei sobre o que que é, na verdade não. Mas eu não quero saber. Pra mim é o suficiente eu ver, primeiro, o nome ser o Nariz já é o suficiente pra mim, e o fato de ter várias fotos de uma pessoa vestida de nariz, tipo, um nariz com roupas. Isso já me dá vontade de ler. Eu adoro muito essa liberdade poética que os autores clássicos têm pra falar sobre coisas esquisitas, escrever livros esquisitos e as pessoas aclamarem. Eu acho isso lindo. Como metamorfose. Tudo bem que tem um sentido por trás, mas eu acho lindo ele ser uma barata. Enfim, esses são os livros que eu planejei pra ler, então, né, durante esse ano. E eu espero muito que eu consiga cumprir essa minha meta. Porque, como eu falei, eu tô tentando buscar os livros um pouco mais enriquecedores, assim, talvez. Também, assim, pra gente ter reflexões, sabe? Eu acho muito legal citar, assim, um livro do nada, tipo, ai, que nem tal livro. E eu sinto que esses aqui tem mais coisas que dão abertura pra discussões, assim, enfim, né? Enriquecedoras. E eu vou atualizando aqui o canal conforme eu for lendo, dependendo do livro, na verdade. Se for um livro que eu gostei muito, talvez eu faça um vídeo exclusivamente sobre o livro. Se eu trouxer muitos pensamentos, eu vou também fazer um vídeo sobre o livro. Ou então, lá no final do ano, eu faço um vídeo falando, ó, eu li isso, 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 não li isso por tal motivo, e eu falo como que foi essa experiência e como que foi também o que eu achei dos livros, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vai aqui falar, ficar desmerecendo a leitura dos outros e falar, não, porque você fica lendo só romance, bobinho, isso não acrescenta nada na tua vida, porque eu não acho que seja necessariamente pra acrescentar. Tipo, não que não seja pra acrescentar, porque eu acho que é importante. Só que eu sinto que eu, particularmente, eu leio desde que eu sou muito pequena. Então a gente aprende coisas mesmo de livros que às vezes as pessoas consideram bobos. Então, assim, eu li muito Percy Jackson. Eu aprendi coisas lendo Percy Jackson, sabe? Mesmo que não seja, tipo assim, meu Deus, um clássico, aclamadíssimo por todas as pessoas, por gente estudada e tal. Eu gostei, eu sinto que eu aprendi muita coisa com isso. E não falo só, assim, questão de história e tal, mas também a própria língua, assim, sabe? Aprender vocabulário, palavras diferentes, entender. Eu acho que é muito importante. Então, assim, independente da leitura, ela é super válida. Mas eu também tenho buscado algumas coisas que talvez façam, que fiquem em mim, sabe? Como, por exemplo, eu li História Secreta, que não é um livro clássico, tipo, talvez seja. Pra mim ele é. Mas, assim, é um romance comum. E pra mim ele mudou muita coisa em mim, de coisas que eu vejo. Nossa, ratos. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ratos. É um suspense. E ele fez eu mudar a minha maneira de enxergar o mundo. Então, tipo assim, eu tô a fim de ler. Eu tô querendo ler livros um pouco mais que fiquem comigo, que mudem a minha vida. E é isso, sabe? Então, se você já leu algum desses livros, deixa nos comentários. Se você tem alguma outra indicação de um livro que seja curto, por favor, pode deixar aí também, que vai que eu acabo lendo, né? Talvez não nesse ano, mas ano que vem. 7 livros para 2027? Talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pelo futuro. Mas se você gostou, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!